Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma XTB Talks. Hoje tenho aqui comigo o Fábio Roque, vamos falar então de ETFs. Olá Fábio, bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Fábio, se calhar antes de mais, começaríamos aqui um bocadinho pelo teu percurso até agora, o que é que fazes, o que é que tens feito? Pronto, para quem não me conhece em casa, sou Fábio Roque. Nas redes sociais tenho um projeto que se chama Consistência, porque quando eu iniciei neste mundo dos investimentos, tal como outras coisas na vida, eu acho que é necessário muita consistência, seja a ir para o ginásio, seja nos investimentos. Então dei o nome de Consistência ao projeto, quando iniciei e assim ficou até agora. Já lá vão cerca de 2 anos e qualquer coisa. E iniciei-me no mundo dos investimentos e também com este projeto, com o intuito de conseguir impactar pelo menos uma pessoa a tentar arrumar as suas finanças e trabalhar e conseguir colocar o seu dinheiro a trabalhar por si. E iniciei-me mesmo fui autodidata, digamos assim, comecei a procurar, guiei-me muito também pela Ariana e pelo Gustavo também. Comecei assim, depois criei o meu próprio canal do YouTube, Consistência, e aos poucos fui-me introduzindo nesse mundo dos investimentos e comecei com, precisamente, ETFs, que para mim, na teoria, é o investimento mais fácil que existe, não há como errar. Entretanto, fui sendo consistente, cresci bastante, eu acho, em 2 anos. Já consegui chegar a muita gente, felizmente, também há cada vez mais interesse nesta área. Tentas ensinar particularmente os produtos, portanto, ETFs, ações, ou também métodos de análise, estratégias? Não, eu foco muito no básico que são os ETFs, tento passar a mensagem do que é um ETF, como analisar o mesmo, não gosto de dar conselhos financeiros nem nada, acho que cada pessoa depois deve construir a própria estratégia de investimento, mesmo que sejam ETFs. Aos poucos fui também introduzindo as ações individuais, a forma como eu vejo, a forma como eu analiso. Nunca tento dizer que assim é que é correto, tento só passar. Eu vejo as coisas desta forma e eu faço desta forma. Tento passar... Transmitir a tua ideia e o que é o instrumento, o conhecimento, não é? Exatamente. Então, se calhar, para quem nos está a ver, explicar aqui um bocadinho o que é que são ETFs, não é? Já falamos aqui várias vezes o que é que são ETFs e se calhar há muita gente que não sabe o que é que significa e que tipo de instrumento é este. Pronto, um ETF é sigla de Exchange Traded Fund, mas eu não gosto de ir por aí, porque eu acho que quem se está a introduzir neste mundo dos investimentos e não conhece nada de nada, não parece sabe o que é uma complicadíssimo, não é? Exatamente. Um Exchange Traded Fund. Uma pessoa diz ali um termo em inglês, não sabe o que é. Uma pessoa diz que é um ETF, se calhar ainda sabe menos, porque não sabe bem o que é um Exchange Traded Fund, muito menos sabe o que é um ETF. Mas se nós aos poucos conseguirmos explicar à pessoa que um ETF não é nada mais, nada menos que um cesto com muitas ações lá dentro, com muitas empresas, as pessoas aí aos poucos já começam a perceber. Então um ETF não é nada mais, nada menos que isso, que é um cesto com muitas empresas lá dentro. Pode ser a Facebook, a Google, são muito conhecidas, por exemplo, todas elas dentro de um cesto, e nós depois conseguimos investir o nosso dinheiro dentro desse cesto. E, portanto, na teoria... A vantagem é que podemos estar expostos a muito mais empresas com o mesmo capital, não é? Exatamente. Se fosse ao contrário, se quiséssemos comprar as empresas individualmente, não conseguiríamos, se calhar, ter capital para isso tudo. Sim, eu costumo dizer que as ações só apresentam desvantagens quando comparando com um ETF. Isto para as pessoas perceberem que, efetivamente, um ETF é uma coisa de fácil investimento, porque são muitas empresas, apresentam uma maior diversidade e também o risco é menor. Estamos expostos a mais empresas, com uma quantia de dinheiro menos puxada. Digamos que a Google custa, por exemplo, $100, enquanto um ETF que tem a Google e muitas outras empresas custa, por exemplo, €50, por exemplo. Uma maneira também de diversificarmos o nosso investimento, não é? Exatamente, é isso mesmo. E também há ETFs, não só sobre ações, mas sobre matérias-primas, até sobre criptomoeda, atualmente. Exatamente. Também costumas aconselhar as pessoas ou explicar às pessoas que esse tipo de instrumentos também são interessantes para investir, para diversificar a carteira, ou sim só aos ETFs de ações? Sim, eu, neste momento, tudo o que falo sobre ETFs é só sobre ações, porque a minha ideologia neste momento, para já, nos dias de hoje, é tentar explicar às pessoas o que é um ETF e explicar com coisas ou com marcas que as pessoas conheçam. Portanto, eu até posso falar de matérias-primas ou de criptomoedas, mas há muitas pessoas que não sabem o que se pode comprar ouro, por exemplo, ou investir em ouro, investir em Bitcoin, e eu acho que isso já é um passo muito à frente. Mas também há muitas pessoas que querem investir em ouro e não sabem como, não é? Exatamente. E o ETF pode ser uma maneira simples de introduzir essas pessoas a estarem expostas ao ouro sem terem que ir comprar, por exemplo, barras de ouro ou libras, etc. Exatamente, sim. E o mesmo para criptomoedas, como estavas a dizer. Exatamente. Há pessoas que também não sabem como é que é de investir em criptomoedas e temos ali uma forma também bastante fácil através dos tais ETFs. Então como é que uma pessoa comum que quer começar realmente a aplicar algum dinheiro em ETFs,
pode fazer? Portanto, como é que poderá começar? Pronto, isto não é nenhum conselho financeiro. Antes disso, temos de ter um fundo de emergência já bem estruturado, muitas coisas antes de investir. Exatamente. Para investir num ETF, eu costumo dizer que é mesmo muito simples. Temos, por exemplo, ETFs apenas e só dos Estados Unidos da América, com ações dos Estados Unidos da América, ou ETFs que tenham empresas de todo o mundo. E aí não há como enganar. Temos ETFs com mais de 1000 empresas, com mais de 4000 empresas, e é mesmo muito simples, basta registar uma conta, neste caso na XTB, e felizmente a XTB já tem aquilo bem dividido. Podemos lá ir a uma sigla onde diz ETFs e procurar vários ETFs de acordo com aquilo que nós queremos por todo o mundo, apenas e só dos Estados Unidos da América, na Índia, na China. Pode ser por setores também, não é? Portanto, se a pessoa quiser investir em ETFs, um ETF de ações só da banca ou só do setor de biotecnologia, por exemplo, só também de tecnologia, é possível. Também é possível. E isso para mim, é a parte bastante boa do ETF. É que nós escolhemos, efetivamente, onde é que queremos diversificar o nosso dinheiro. Eu acho que isso é excelente para quem está a iniciar e não só. Pois, em termos de custos também, na XTB é ótimo porque podem negociar ETFs com comissão 0%, desde que não se ultrapasse os 100 mil euros mensais de negociação. Incorremos sempre no risco cambial quando negociamos, lá está, ETFs cotados em moeda diferente do euro, neste caso em dólares. Exatamente. Sim, mas a XTB tem essa vantagem que é tudo o que é em euro é completamente gratuito. Eu acho que isso é mesmo muito bom e facilita muito a vida às pessoas. E permite fazer importes mensais, por exemplo, nem que seja de valores pequenos, 50 euros, 100 euros todos os meses, porque não temos a comissão e, portanto, é bastante bom como instrumento de poupança até. Sim. Para longo prazo. E há mesmo muitas pessoas que, quando estão a começar, não querem, mesmo que tenham dinheiro, não se sentem confortáveis em investir logo. Em pôr tudo de uma vez. Exatamente, 500 euros, 1000 euros, o que seja. Então a XTB, felizmente, permite, e bem, que nós consigamos pôr o nosso dinheiro a trabalhar por nós desde o início com quantias muito baixas e a pessoa vai se conseguir sentir mais confortável com o passar do tempo. E isso é muito bom. Ok. E em termos de ETFs, de acumulação e distribuição, o que é que aconselhas para quem está a começar? Se for uma pessoa que tem um investimento mais a longo prazo, portanto, com um horizonte temporal mais dilatado, recomendas ETFs de distribuição, de acumulação? Qual é que achas que é a melhor estratégia? Pronto, aqui não é recomendação financeira, mas no nosso país, em Portugal, os dividendos são sempre taxados a 28%. Fiscalmente falando, é melhor os ETFs de acumulação. E para quem não sabe aí em casa o que é um ETF de acumulação, basicamente aquele fundo que tem aquele ETF, em vez de dar dinheiro aos distribuidores, aos investidores, em vez de distribuir esse dinheiro, eles pegam nesse dinheiro e reinvestem no próprio fundo. Enquanto os ETFs de distribuição, a própria empresa que tem esse ETF distribui os lucros para nós investidores. Nesse caso, em Portugal, fiscalmente falando, os ETFs de acumulação são muito mais benéficos, porque nós não temos que pagar nada ao Estado, não temos de descontar 28% sobre os dividendos, o que é fantástico. Só um dia mais tarde, quando vendemos, temos que pagar os 28% sobre as mais-valias. Exatamente, sobre o lucro, não é sobretudo, há muitas pessoas que acham... É importante explicar. É apenas sobre o lucro e não sobre o valor total que o ETF, o valor nominal do ETF no momento da venda, não é? Porque há pessoas que acham, ok, eu depositei 100 mil euros, por exemplo, tenho 110 mil euros, então eu vou pagar taxas sobre os 110. 28% sobre 110. Exatamente. É só sobre os 10 mil que é o lucro. De ganho, ok. Exatamente. E os ETFs de distribuição, pagamos os 28% nos dividendos e também, quando quisermos um dia vender, nas mais-valias também pagamos. Fiscalmente falando, em Portugal, os ETFs de acumulação são muito melhores. Ainda assim, depende da estratégia de cada pessoa. O bom nos investimentos é que não há o certo, não há o errado. Exatamente. Se a pessoa quiser ter uma renda passiva, fizer questão de ter uma renda passiva, pode fazer sentido ter um ETF de distribuição, não é? Exatamente. Foi assim que eu comecei, por exemplo. Na XTB tinha ETFs de acumulação. Depois consegui ter dinheiro para tentar ver o que era um ETF de distribuição, para sentir na prática o que é receber dinheiro, portanto, aqueles dividendos, o rendimento passivo, o cash flow, e foi assim que eu descobri qual é que era a minha estratégia de eleição, que efetivamente é de distribuição, que fiscalmente falando não é tão benéfico, mas ainda assim é a minha estratégia, eu sinto-me confortável em receber essa renda passiva e depois eu faço o que quiser com aquela renda passiva. Exatamente. Até podes reinvestir, mas nesse caso não faria tanto sentido, não é? Sim. Não, eu por acaso volto a reinvestir, mas noutros produtos. Noutros produtos. Ou seja, eu aproveito aquele rendimento passivo para conseguir ter uma maior diversificação no meu portfólio. Isto é o que eu escolho fazer, não quer dizer que seja certo ou seja errado, é aquilo que é a minha estratégia. Okay. E como é que fazes a escolha do ETF? Portanto, para quem não sabe como é que há de fazer, imaginemos que faz o seu estudo e decide investir, por exemplo, em ações tecnológicas. Como é que a pessoa há de escolher o ETF? Porque há dezenas, ou para não falar em centenas, de ETFs de empresas de tecnologia. Como é que devemos escolher dentro do universo dos ETFs disponíveis na XTB?
como é que devemos escolher o ETF certo para nós? Pronto, o que eu faço é, tento ver primeiro quais é que são as taxas que esse ETF tem anuais, que se chama TER, T-E-R, e depois tento ver também quais é que são os ETFs dessa área, desse setor de tecnologia, que têm mais dinheiro. Quanto mais dinheiro tiverem, significa que, quando eu quiser comprar ou vender, serei correspondido mais facilmente do que num ETF que tenha pouco dinheiro dentro desse ETF. E, portanto, Tem mais liquidez, não é? Exatamente, mais liquidez. Tento-me seguir primeiro por essas duas premissas, são logo as minhas, para tentar definir, ok, em vez de ter 100, agora já só tenho 10, já só tenho 5. E depois aí vejo individualmente cada ETF, porque apesar de ser tudo setores de tecnologia, todos eles podem ter empresas diferentes. Sim, conseguimos aliás ver o top 5 de holdings do ETF. Exatamente. E se abrirmos o kit, conseguimos mesmo ver toda a composição do ETF. Não é? E depois tento perceber, ok, este top 5 para mim faz sentido, sim ou não. Se calhar tenho outro ETF de tecnologia com o mesmo TER, com o mesmo dinheiro lá colocado para ter a mesma liquidez, e ainda assim o top 5 do outro ETF se calhar faz mais sentido para mim. Isso depois já é um pouco uma questão pessoal, mas que felizmente na XTB dá para analisar muito bem o top 5 e também todas as outras empresas. E temos inclusive um scanner de ETFs que também permite logo fazer portanto, uma listagem mais específica do ETF que queremos negociar, se está em dólares, se está em euros, se abrange ações de regiões específicas do planeta, portanto, só Estados Unidos, só Europa, só Ásia, ou commodities, por exemplo. Sim. E, portanto, também podem usar esse scanner de ETFs na nossa plataforma, na Xstation, para fazer essa triagem. Também é bastante útil. Sim, eu também, felizmente, não sei se posso ter isto aqui, mas depois não puder, vocês guardam, que eu já fiz um vídeo para o YouTube da XTB, um tutorial, já fiz mais, mas um tutorial sobre o scanner da XTB, e aquilo é fantástico. Colocamos mesmo aquilo que nós queremos ver, e aparece lá tudo o que existe dentro da XTB com aqueles parâmetros, e é fantástico, porque aquilo é rápido dentro da plataforma. Vai-nos reduzir a imensa listagem a meia dúzia de ETFs ou uma dúzia. E conseguimos logo investir o nosso dinheiro naquele preciso momento, naquele preciso segundo, o que é fantástico. E tu recomendas, portanto, comprar logo um montante, imaginemos que a pessoa tem 5 mil euros, fazer, por exemplo, 5 compras de 1000 euros em cada ETF, ou comprar, se calhar, por exemplo, 200, 300 euros de cada ETF, dos mesmos 5, e depois usar os outros restantes 4 mil para ir fazendo aportes mensais e reforçando o ETF. O que é que achas que é a melhor estratégia? A melhor estratégia, na teoria, falando, porque as pessoas não são todas iguais, se for a primeira vez que vão comprar ou investir o vosso dinheiro, comprar um ETF, eu acho que é melhor colocar pouco dinheiro para ver como é que a pessoa se sente com a volatilidade do mercado. Há pessoas que lidam bem com a volatilidade do mercado em ETFs, que não é muita, comparando com criptomoedas, por exemplo, e eu acho que é melhor uma pessoa colocar pouco dinheiro para ver como é que se sente, sentir que ao ganhar dinheiro está bem, mas ao perder dinheiro também está bem com essa situação, então aí sim pode investir mais e mais forte. Mas acho que no início, teoricamente falando, eu acho que deveriam sempre colocar pouco dinheiro para sentir, para ver como é que se sentem, e depois aí sim desenvolver a partir daí. Efetivamente os estudos dizem que colocando um montante assim de uma vez, que é o lump sum, que é mais benéfico, mas isso são estudos e as pessoas não são todas iguais. Claro, muito bem. E Fábio, e como é que faz a escolha do ponto de entrada? Usas algum tipo de ferramenta de análise técnica, o mesmo fundamental, ou simplesmente é indiferente o momento de entrada, porque o teu horizonte temporal, como é dilatado, é indiferente comprar um bocadinho mais acima ou um bocadinho mais abaixo? Sim, no caso dos ETFs... Isto também é possível fazer análise técnica em ETFs como qualquer outro instrumento, não é? Exatamente. Da mesma forma que analisamos uma criptomoeda ou uma ação individual, também podemos fazer o mesmo em ETFs. E para quem está aí em casa e não sabe muito bem, ETFs por norma investe em longuíssimo prazo, 20, 30, 40 anos. Para mim, acho que não faz sentido analisarmos se o ponto de entrada do ETF está correto ou não. Se é um ETF, tem muitas empresas, há umas empresas que estão melhor, outras que estão pior, mas no geral tende sempre a subir. Então, nós se ficarmos à espera do ponto de entrada certo, vamos estar a perder dinheiro com isso no caso de um ETF. Se fosse uma ação, poderia ser completamente diferente. Sim, afinar ali melhor o ponto de entrada, não é? Exatamente, sim, porque uma ação temos de estar atentos às notícias da empresa, o que é que o CEO está a fazer, porque é que está a cair ou porque é que está a subir, e poderão haver, assim, ferramentas que nos ajudam a dizer que aquele momento é o melhor ponto de entrada e não o atual. No ETF eu acho que não vale a pena isso. E preferes ETFs de ações americanas ou ações europeias?
Tens um pouco das duas, costumas misturar, vais mais para o mercado americano, mais para o europeu? Sim, neste momento vou mais para o mercado americano, porque a minha estratégia tem vindo a tomar esse rumo, ainda que há muitas pessoas, e eu acho que fazem bem, têm um pouco americanas e um pouco europeias, e às vezes também têm chinesas lá no meio, porque é outra parte do mundo e dá para diversificar bem. Eu vou mais para as americanas neste momento porque é onde me sinto confortável. Ainda assim as europeias também são excelentes. Bem, e na conjuntura atual, Fábio, em que estamos com um mercado realmente bastante volátil e em queda já há alguns meses, apesar de agora, nos últimos dias, até ter recuperado. Consideras que é interessante também usar os reverse ETFs, por exemplo, em que é possível comprar ou investir num ETF que aposta na queda do preço de um conjunto de ações ou de um índice, por exemplo, se replicar o SP500? Sim, se é uma ferramenta... Também costumas usar esse tipo de ETFs? Não. Não, porque lá está, não me sinto confortável neste momento para isso, ainda assim eu tenho noção que há muitos investidores que fazem só isso, ou que usam isso também como um aporte de, em vez de só estarem a investir para cima, digamos assim, no lucro, também investem ao contrário. Eu acho que isso é muito bom. Não aconselho nem recomendo a pessoas que sejam extremamente novatas, mas pode ser uma área interessante analisarem isso, porque pode fazer sentido para elas. Neste caso, eu não uso nada disso para já, porque não me sinto confortável, nem vai de encontro com a minha estratégia, mas acho que é excelente, principalmente nos tempos de hoje. Até podem fazer cobertura, não é? Portanto, se tiverem uma carteira com 10 ETFs, podem fazer cobertura de parte da carteira, não digo a totalidade, mas de parte da carteira, com um ETF reverse, por exemplo, do SP500. Sim, exatamente. E é uma estratégia bastante boa, porque ao invés de estarmos sempre a perder com a queda, também temos ali uma cobertura. Compensa um bocadinho. Exatamente, também dá para fazer uma compensação. Tal como no mercado de ações e como falámos também na outra talk, é possível fazer isso. E em tempos voláteis e de incerteza, penso que é uma excelente estratégia. Sim, sem dúvida. E assim as pessoas também veem que não há só a hipótese de investir no longo prazo, ou seja, eu quero investir porque isto vai ganhar. Não, também podemos investir ao contrário, ou seja, eu vou investir que isto vai, ou apostar que isto vai cair. Também dá para fazer isso e é uma excelente estratégia também. Ok. Fábio, diz-me uma coisa, já falámos aqui bastante de ETFs, queres partilhar também aqui com quem está lá em casa o que é que fazes com o dinheiro que ganhas dos ETFs? Disseste que tinhas outros investimentos também? Sim, ou seja... Com essa renda passiva que consegues obter através dos ETFs de distribuição? Sim, o que eu faço é invisto em ações individuais. Isto porque eu, ao longo do tempo tenho vindo a estudar mais o mercado, porque gosto mesmo, e a XTB dá a possibilidade de nós investirmos com bastante, aliás, com pouco dinheiro. E o que eu faço com a renda passiva que eu recebo dos ETFs é efetivamente investir em ações individuais, neste caso americanas, dentro da XTB, porque, tal como eu tinha dito, gosto disto, analiso as empresas individualmente, no ETF não o faço porque são muitas empresas, então redireciono o meu dinheiro para aí, mas tento sempre colocar o meu dinheiro a trabalhar para mim. Tem um pouco mais risco, não é? Investir em ações individuais do que no ETF. Sim, muito mais risco. Eu posso dizer que hoje posso ter um investimento que estou a ganhar 10%, amanhã o CEO faz qualquer coisa dessa empresa que nada muda nos números das finanças da empresa, e a empresa amanhã está a cair 40% e é muito, muito mais arriscado quando comparando com o ETF. Claro. E em relação às ações, portanto, presumo que tenhas uma porcentagem do portfólio muito mais pequena alocada a ações e a maior parte nos ETFs, não é? Sim, tenho. E neste momento estou a tentar balancear os dois, porque a minha estratégia neste momento vai para ações individuais, porque gosto. Ainda assim no começo, e muito no começo, recomendo ou digo sempre a toda a gente que os ETFs não têm como enganar. Porque numa ação individual nós temos que perder tempo a ver as notícias, a ver o ponto de entrada, se está bom, se não está bom. E nas ações individuais já usas análise técnica para... Sim. Para usar, aí para afinar o ponto de entrada, o stop loss, o take profit. Exatamente, aí o estudo que tenho à mão para ter a certeza que do meu lado fiz tudo o que é possível para ver se o ponto de entrada é bom ou não é bom. Exatamente. E aí fazes um pouco mais a curto prazo ou também a longo prazo? Falaste nos ETFs que faz sentido para investimentos a 10 anos, 20 anos. Se for ações, fazes um pouco mais a curto prazo ou também deixas correr durante... Deixo correr, mas não tanto. Faço ali uma variação entre curto, médio e longo prazo, porque depende da empresa, depende também do momento da empresa. Uma empresa este ano pode estar boa, daqui a 2 ou 3 anos se calhar já não está assim tão boa. Então se calhar o meu investimento naquela altura já não faz sentido, e é um investimento, e eu vendo as posições, é um investimento muito mais a curto prazo do que quando comparando com um ETF. E portanto sim, nas ações é curto, médio e longo prazo, depende mesmo das empresas. E os ETFs fazem algum tipo de rotatividade? Para já não. Ou mantens? Portanto, sim, mantenho. Mesmo que tenha a ter uma rentabilidade negativa? Isto é importante também para quem está a ouvir.
poderá acontecer comprarem um ETF e passado uns meses estar com rentabilidade negativa, não é? Sim, sim, sim. Quando assim costumas fazer uma rotatividade por regiões ou por setores, ou mantens os ETFs que tinhas comprado há uns meses atrás? Mantenho, ainda assim tento aplicar o dinheiro da renda passiva noutro tipo de ETFs, se acontecer isso. Este ano, por exemplo, está a acontecer. Isso costumas fazer, portanto, aplicar a renda passiva nos ETFs que estão com melhor performance e nos outros, se calhar, não reforças? Sim, exatamente. Tento fazer isso, tento também ver o que é que me está a faltar em termos de diversificação. Ok, tenho muitas empresas dos Estados Unidos da América, mas se calhar falta-me um pouco da China, da Índia, da Europa. Então tento fazer a rotação ou uma complementação do meu portfólio nesse aspecto, seja em diversificação de país ou até mesmo de setores. Ok, pois. Isso é interessante, fazer esse tipo de gestão do capital, não é? Sobretudo reforçar naqueles setores que estão mais apelativos ou que têm tido melhor performance. Sim, sim, efetivamente. E os outros com pior performance não reforçar. E outros investimentos, Fábio, que acho também interessantes? Já falámos de ETFs, já falámos de ações. Onde é que os investidores também que estão a começar poderão aplicar o dinheiro? Eu acho que, lá está, o mais fácil e mais simples possível, ETFs. Isto, na teoria, no meu papel, é sempre ETFs, ações, criptomoedas. Tudo o resto, depois eu acho que vem com o tempo, se a pessoa gosta ou não gosta. Por ordem decrescente, não é? Exatamente, de percentagem do portfólio. Sim, exatamente. ETFs mais seguro, portanto, uma maior alocação do dinheiro. Uma maior fatia, depois Exatamente. as ações. E depois criptomoedas, e depois commodities e outro tipo de instrumentos que também são muito bem Mas porquê usados. criptomoedas? É um mercado que também investes? É um mercado que eu invisto, principalmente em Bitcoin, nomeadamente em Bitcoin. Invisto, acho que não tem como enganar. Poderá demorar bastante tempo até a nossa sociedade, de uma forma geral, aceitar esse tipo de criptomoeda. Ainda assim, creio que vale a pena ter ali aquele dinheirinho investido. Lá está uma pequena parte do nosso portfólio ali, porque, do meu ponto de vista, o futuro veio para ficar e é o futuro. E ainda assim vale a pena ter ali uma moedinha nesse tipo de investimento. Isto, sou eu, Fábio Roque, claro. Não quer dizer que todos ali em casa que concordem comigo, mas acho que sim. Depois temos as outras como o ouro, matérias-primas, são menos faladas, ainda assim também há muitos investidores. Também tens ETFs de matérias-primas ou não? Só o mercado acionista? Sim. Para já sim, lá está, tem a ver com... Mas achas que pode ser interessante também para quem está a começar? Sem dúvida. Eu acho que quem está a começar deve ver somente ETFs de todos os tipos. Ações, criptomoedas, ouro, matérias-primas, tudo o que seja. E depois tentar ver com qual é que se identifica melhor, porque as pessoas que estão a começar podem somente querer investir em matérias-primas, por exemplo. Avaliar as tais métricas que falaste há pouco, do TER, etc. Exatamente. E ver se na teoria faz sentido para eles, porque isso é que é importante, é as pessoas se sentirem confortáveis com o dinheiro investido. Claro. Se as pessoas tiverem o dinheiro todo investido só em ouro, por exemplo, e se sentirem super confortáveis, eu acho que isso é o ideal. Eles conseguirem dormir à noite com os investimentos deles, acho que é não tem sinal. preço. Exatamente. E começarem, portanto, com um montante pequeno quando compram um ETF, primeiro, para ver se estão confortáveis com a volatilidade do próprio ETF e depois então ir reforçando. Sim, eu acho que sim, porque, por exemplo, um ETF... Não havendo comissões, faz sentido fazer isso. Sim, não é? claro. Se houvesse comissões, se calhar faria mais sentido comprar tudo de uma vez. Sim, eu acho que na XTB é bom também por isso mesmo. Nós podemos comprar hoje um ETF de ações, por exemplo, americanas, e se calhar daqui a uma semana ou 2 semanas estar a cair e nós não estamos confortáveis ou estudamos mais outro tipo de ETFs e queremos alocar ali o nosso dinheiro. Então vendemos esse ETF, por exemplo, como não tem comissões, isto é só um exemplo, aplicamos o nosso dinheiro no outro lado porque não perdemos comissões no meio entre a compra e a venda e tudo mais, e acho que faz sentido nesse aspecto. Ok. E em termos de gestoras de ETFs, tens assim algumas preferidas? Ou achas que é um bocadinho diferente, portanto, guias-te mais pelas métricas e não ligas muito à gestora? Porque dentro de um ETF que replica, por exemplo, o SP500, temos várias gestoras que têm ETFs que replicam o SP500. Costumas ligar muito a isso ou não? Não. Aliás, quando vou fazer a minha pesquisa e vejo uma empresa ou uma gestora que eu não tenho conhecimento da mesma, até fico um pouco curioso e vou pesquisar sobre essa gestora. Conheço 2 ou 3, a iShares, a Vanguard, e depois quando vejo lá o outro nome, vou pesquisar mais sobre essa gestora. Ainda assim, acho que pode ser importante para as pessoas investir em gestores ou em gestoras que sejam mais conhecidos ou que eles próprios conheçam do que à partida vão ter mais liquidez também. Exatamente, mais segurança, se já estão há muito tempo no mercado, porque acho que também é bom fazer esse tipo de pesquisa, se esta gestora ou este fundo já está há muito tempo no mercado. Mas queres explicar às pessoas qual é o problema de ter pouca liquidez, o ETF? Porque supostamente o ETF está a replicar um conjunto de ações ou um ativo, se for o SP500, ou se for o DAX, ou se for o ouro. Se for um ETF com pouca liquidez, o que é que acontece? O que é que pode acontecer no momento de vender? Não se vende ao preço que a pessoa quer. O mercado pode estar num preço, a pessoa querer vender a esse preço e não ter compradores para comprar a esse preço. Quando não há muita liquidez,
as nossas vendas poderão ser mais dificilmente correspondidas. Então, em vez de vendermos a um valor, temos que puxar o valor cá para baixo. O valor a que está a cotar naquele momento acaba preço, por exatamente. haver apenas uma oferta a um valor inferior, não é? Exatamente. Nós, em vez de queremos vender, por exemplo, a ganhar 10 euros, só temos compradores já com menos de 10 euros, por exemplo. E isso, da falta de liquidez, pode ser bastante mau. Nesse aspecto, principalmente para as pessoas que estão a iniciar neste mundo. Ok, pronto. Já sabem então, ETFs com mais liquidez, sobretudo, das gestoras mais conhecidas de preferência. Sim, eu acho que sim. Eu acho que deveria ser um dos primeiros pontos a analisar quando sabemos já onde é que queremos investir, no setor de tecnologia, ouro, etc. Pesquisar sempre, então, primeiro o TER, que é Expense Ratio, e depois também a liquidez ou o montante de euros que está aplicado no fundo. Queres explicar melhor o que é o TER? Há pouco falaste, mas se calhar quem está lá em casa não sabe o que é bem. Sim, anualmente, por exemplo, vocês vão investir num ETF de um determinado fundo, da Vanguard, por exemplo, e quanto maior for o TER, significa que é uma percentagem que nós temos que pagar ao fundo anualmente para ter o nosso dinheiro investido naquele ETF deles. Portanto, quanto menor for o TER, menor são as taxas que nós temos que pagar àquele fundo, e é melhor para nós porque é mais dinheiro que fica do nosso lado. E essas taxas refletem-se no preço do ETF, não é? Sim. Portanto, para quem acha que, por exemplo, pode descontar na conta, não. Reflete-se diretamente no preço, tal como também nos ETFs de acumulação, portanto, não distribuem os dividendos, também os dividendos que as ações pagam à gestora também se refletem na cotação do ETF. Sim, exatamente. O que tem de bom os ETFs de acumulação é isso mesmo. Os dividendos que essa empresa... Ou podem os gestores dos fundos usar os dividendos para comprar outras empresas. Sim, exatamente. Eles depois, o ETF, quando recebe esses dividendos, os ETFs de acumulação recebem esses dividendos, eles é que sabem como é que fazem a distribuição dos dividendos. Se vão comprar mais ações de uma empresa ou se vão adquirir uma empresa nova para aquele ETF. E o bom é que esses fundos têm que ter sempre isso bem explícito para nós investidores. Conseguimos ver o que é que eles estão a fazer com os dividendos que poderiam ser nossos. E isso conseguimos procurar onde? Essa informação? Isso é facilmente encontrado também na XTB, ou então se forem diretamente ao site daquela gestora, é uma pesquisa muito aprofundada que eu acho que não vale a pena o tempo que é desperdiçado nessa procura, acho que não faz muito sentido, porque as empresas estão há muito tempo no mercado, ou os fundos, eles sabem o que é que fazem com o dinheiro e por isso é importante procurarmos um fundo ou uma gestora que está há muito tempo no mercado porque sabe o que é que faz. Eles precisam de se manter vivos, precisam de nós investidores para continuar no mercado e acho que não era bom para eles fazerem falcatruas com os dividendos, porque acho que não faz sentido nenhum. Mas se é facilmente encontrado no site deles, na XTB, pode demorar um pouco a procura, mas é facilmente encontrável. Ok. E desvantagens, Fábio? Negociar ETFs? Até agora falámos só em vantagens, parece que é o melhor produto do mundo, mas e desvantagens? Há alguma desvantagem assim que achas que vale a pena salientar? Eu acho que a única desvantagem, e isto sou eu a falar por experiência de outras pessoas já me terem contado, é que o ETF pode não ser o indicado para eles. Ou seja, o ETF, numa teoria muito simples, é investir o nosso dinheiro, deixar lá parado durante 20, 30, 40 anos, a priori, e segundo os estudos nos indicam, está sempre a subir, ainda que seja uma média de 10% por ano. Há anos que sobe mais, há outros que sobe menos, uma média de 10% ao ano. Há pessoas que não se sentem confortável em investir durante tantos anos com uma rentabilidade de apenas, entre aspas, só 10% ao ano. Eu acho que não existe nenhuma desvantagem, ou pelo menos nunca encontrei nenhuma desvantagem diretamente correlacionada, como nas ações nós falamos que é um risco maior de investimento, porque de hoje para amanhã está a cair 50%, por exemplo. Nos ETFs eu não encontrei esse tipo de desvantagens, ou pelo menos ainda não encontrei até hoje. Aqui eu vejo assim à partida nos ETFs é apenas o facto de, como está cotado numa bolsa de valores, negociar no horário dessa bolsa. Portanto, sobretudo se estivermos a negociar num ETF que replique, por exemplo, um índice. Não é? Porque há outros instrumentos que permitem negociar o índice a 24 sobre 24 horas. Sim. Por exemplo, os CFDs sobre o índice permitem negociar 24 horas. Interrompe ali um bocadinho ao final do dia. Mas o ETF, por exemplo, se for sobre um índice alemão, fecha às 4h30 da tarde. Sim. Portanto, a partir daí, se houver algum evento social, político, geopolítico, a partir dessa hora, o ETF depois no dia seguinte, quando abrir, irá refletir esse evento em alta ou em baixa, não possibilitando o investidor fechar a posição, não é? Sim, exatamente. Esse pode ser um também dos pontos negativos. Pronto, já fiquei com esse ponto negativo aqui em mente também. Mas pode ser um dos pontos negativos, exatamente, porque nós temos um horário, os ETFs têm um horário a cumprir, abrem aquela hora, fecham aquela hora, e se acontece algo pós-hora, tal como disseste bem, aquilo no dia a seguir ou quando abrir depois vai refletir para baixo ou para cima e no entretanto os investidores não podem fazer nada, no caso dos ETFs.
Quem quiser um pouco mais risco também pode usar os CFDs de ETFs, portanto aí já é um instrumento alavancado, portanto usamos o conceito de alavancagem, que são instrumentos que replicam o preço do ETF. Qual é que é a vantagem? Além de ser alavancado, que pode ser bom ou mau, portanto tanto se reflete nos ganhos, amplifica os ganhos, por assim dizer, mas pode também amplificar as perdas, também possibilita fazer short selling do ETF, portanto, e apostar também na queda, se for um ETF, de um conjunto de ações tecnológicas. E os juros, por exemplo, estão altíssimos neste momento e pensa-se que irão continuar a subir. Portanto, essas empresas à partida irão sofrer mais porque são as que estão mais endividadas. Quem quiser, por exemplo, shortar um ETF de empresas tecnológicas poderá também usar o CFD para shortá-lo. Exatamente, o CFD é bastante bom também por isso mesmo. Se a pessoa souber usar o CFD, exatamente, tem ali uma oportunidade única e fantástica de conseguir alavancar-se muito mais depressa do que somente investindo num ETF que dá um retorno em média de 10% ao ano. Eu acho que os CFDs têm muito essa possibilidade de nós conseguirmos alavancar o nosso dinheiro, precisamos é de saber o que é que estamos a fazer, porque senão, como disseste bem, também pode dar um pouco para o torto, se não souberem o que é que estão a fazer e aquele investimento correr um pouco mal. Sim, tal como noutros instrumentos de CFDs, aconselhamos sempre a usar o stop loss e o take profit como ferramentas de gestão de risco. Tu não usas, portanto, stop loss nem take profit nos ETFs, não é? Porque é longo prazo. Sim, nem em ETFs neste momento, nem em ações, porque eu neste momento... Ações também não usas? Também não uso neste momento, porque o meu tempo neste momento dá-me para analisar todos os dias das empresas e quando algo corre mal, ou menos bem, consigo perceber que impacto é que aquilo vai ter, consigo reagir na hora. Só por isso mesmo. Nos ETFs, para mim, eu acho que não faz sentido ninguém investir stop loss no caso de investir para longo prazo. Se for CFDs ou shortar é outra coisa, mas sim, take profit e stop loss em CFDs, se estiverem a fazer trading, coisas assim mais, se calhar mais instantâneas, a um dia ou dois, eu acho que faz sentido esse tipo de... E trading em ETFs, achas que faz sentido ou não? Eu acho que não. Isto na minha pessoa, não, Fábio Roque... Não havendo comissões, não é? Portanto, sim. Estamos a assumir que não há comissões. Na minha posição, Fábio Roque, acho que não, principalmente para quem está a iniciar. Ainda assim, depois de conhecer o mundo dos ETFs, que pode ser também uma coisa muito grande, para quem não percebe nada de nada, eu acho que depois pode fazer sentido se as pessoas, ok, ETFs é o meu mundo, então vamos pesquisar tudo o que é que eu posso fazer com ETFs. Shortar, investir a longo prazo, CFDs, eu acho que depois aí sim faz sentido procurarmos tudo o que existe dentro dos ETFs, dentro da XTB principalmente, porque não há comissões. Ok, muito bem. Fábio, estamos a chegar ao final. Acho que abordámos aqui a maior parte das coisas à volta dos ETFs e também de ações. Há assim alguma coisa que queiras acrescentar, que achas que ficou por dizer? Alguma nota que queiras deixar a quem nos está a ouvir? Invistam o vosso dinheiro, não tenham medo de investir o vosso dinheiro por causa do IRS. Isto é sempre uma questão que me dizem logo ao início. Eu não vou investir por causa do IRS ou das taxas, tenho medo. Por causa dos 28%. Exatamente. Invistam o vosso dinheiro em ETFs de acumulação, não tem como enganar aí, não pagam nada no ano a seguir, 2 anos depois, só quando venderem. E, portanto, coloquem o vosso dinheiro a trabalhar por vocês. Tem aqui XTB, sem comissões, tem também aqui um escritório em Lisboa, porque há muita gente que não gosta de corretoras online. Exatamente. Depois não tem um sítio físico para ir, portanto, eu acho que tem aqui uma plataforma excelente e, portanto, é isso. Metam dinheiro a trabalhar por vocês. Ótimo. Fábio, foi um gosto ter-te aqui. Obrigado. Da nossa parte é tudo, portanto despedimos e vemos então na próxima talk.